Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão. E olha só, sabadão de informações tendo 2 jogadores do Vasco convocados para a seleção brasileira, tem também atacante de equipe brasileira, atacante importante, hein? Que tem aí sondagens de vários clubes falando sobre o Vasco e também vamos falar bastante aí a respeito dessa situação envolvendo a partida contra o Bahia na segunda-feira, jogo importantíssimo, olhando na tabela de classificações, um jogo que o Vasco pretende ou não buscar coisas maiores. E claro, o Vasco podendo chegar a 43 pontos, o Vasco que tem 40 pode ultrapassar o Atlético que tem um joguinho a menos que o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro que está aí em 2 frentes, né? Final da Copa do Brasil e praticamente na final da Libertadores da América. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e não esqueça de ir ali no primeiro comentário fixado, porque ali eu vou deixar o link da 1xBet. A 1xBet é parceira do nosso canal, assim como você. E com o código MárioVasco você terá bônus exclusivos. Você pode ter até R$ 1.200 de bônus, então corre lá na 1xBet e não deixe de perder essa oportunidade. Corre lá! Vai lá, clica no primeiro comentário ali, ó, fixado, o link tá lá, você clica, faz o seu cadastro na 1xBet e vire aí um palpiteiro profissional, assim como nós aqui do canal, fechou? Então o link tá lá, a 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo nesse sabadão, expectativa, trabalho para enfrentar o Bahia na segunda-feira. Sabadão de informações, sabadão de preparação do Vasco para a partida contra o Bahia na segunda-feira. O Campeonato Brasileiro já está em ativa e o Vasco busca, quem sabe, né, vencer em casa novamente para, enfim, convencer o torcedor e brigar na parte de cima da tabela. Em caso de vitória, o Vasco chega a 43 pontos e sim, praticamente se livra matematicamente, tá? Porque muita gente tem nota de corte entre 42 e 44 pontos. O Vasco chegando a 43 pode entrar em vários aspectos diante de sumir da mira da zona do rebaixamento. Muitos matemáticos, muitos estudiosos já colocam a linha de corte para 42. Então, observando esse cenário, o Vasco chegando a 43 pontos, parece que acaba, né, o nosso, não vou falar desespero, mas a nossa preocupação a respeito dessa questão que é a zona do rebaixamento, que infelizmente, né, diante de uma sequência muito ruim, a gente volta a pensar nisso, mas voltamos a vencer contra o Cuiabá e agora é fazer o dever de casa contra o Bahia em São Januário. Bom, lembrando que, mesmo que não foi anunciado, tá? Eu entrei no site sociogigante.com, já somos mais de 67 mil sócios, então você do outro lado, vire sócio, vão ajudar o Vasco nessa empreitada, nessa caminhada, porque é muito difícil, né? O Pedrinho soltando notas da questão financeira, isso me preocupa porque já era para termos um parceiro, um investidor em relação às ações da Vasco SAF e, claro, né, não temos, pelo menos até então. E observando esse cenário, né, 67 mil sócios é praticamente o valor de um patrocínio master, então é muito importante que você seja sócio. Mas enfim, entrando lá no sociogigante.com, no meu cadastro, fui na aba de ingresso e os ingressos estão esgotados. Não temos mais ingressos para a partida entre Vasco e Bahia na segunda-feira. Ainda não foi anunciado no site Sócio Gigante, no site oficial do Vasco, no Instagram Sócio Gigante, mas já estão esgotados. Não tive acesso a nenhum ingresso, todos os setores estão fechados para a venda, né? Não tem mais espaço para essa questão envolvendo a venda, porque espaço sempre tem, né? A gente sempre vê ali um buraquinho, sempre vê um espacinho ali nessa má administração de ingressos que já virou polêmica, já abafaram, né, o áudio lá da mulher vendendo ingresso antes ali do início das vendas, né, vendendo a R$600 até antes mesmo de ter iniciado oficialmente e, claro, internamente as pessoas sabem quem é essa pessoa, né, que estava vendendo. A voz dela é muito característica, eu não posso cravar, mas eu tenho
99,9% de certeza quem é essa pessoa, tá? Quem é essa pessoa? E claro, quando eu tiver certeza, aqui não tem rabo preso com ninguém. Eu vou trazer nome, sobrenome e CPF e não tô nem aí, enfim. Mas falando sobre isso, jogo importante, né, contra o Bahia, o Vasco visa chegar a 43 pontos, só pode ultrapassar o Atlético com 41 e o Atlético Mineiro tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem 30 jogos completos e o Atlético tem apenas 29. E claro, o Vasco percorre, né, esses caminhos para tentar chegar, quem sabe, numa pré-Libertadores. É difícil, é complicado, mas não é impossível. O Vasco precisa de uma sequência boa de vitórias para começar a sonhar. E falando sobre sonho, né? Não deixa de ser. Felipe Gabriel e Ryan foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinamento na Granja Acomari com a seleção brasileira sub-20, tá? Lembrando que os atletas ficarão num período ali na Granja, né? Cerca de 11 de novembro, né? Está marcada ali para 11 de novembro, os jogadores ficarão até o dia 19, né? Concentrados. E claro, né? Vale lembrar que essa convocação é para o Sul-Americano de 2025, que acontece do dia 23 de janeiro até o dia 16 de fevereiro. Uma competição que eu gosto muito, tá? No início da temporada. É a Copinha e também o Sul-Americano Sub-20. Muitos jogadores são revelados nesse Sul-Americano. E é importante, né, a gente observar para também, quem sabe, pincelar alguns jogadores, né, indicar alguns jogadores ali para os scouters péssimos do Vasco da Gama hoje, né? Scouters que não trabalham direito, enfim. Vamos lá, a situação do Ryan e do Felipe Gabriel são essas. O Felipe Gabriel que atua ali no Sub-20 do Vasco, né, principalmente no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e o Ryan pode ser titular contra o Bahia por conta da suspensão de Pablo Verratti. É muito provável que ele seja o escolhido para atuar na segunda-feira. E olha só, falando sobre atacantes, né? A gente está falando aqui sobre Ryan e Verratti. O atacante do Criciúma, exatamente o Yannick Bolazier, ele comentou sobre o Vasco. Ele falou que conhece o Vasco por conta do Edmundo, né? Ele falou ali que conhecia o Vasco há muito tempo, antes mesmo de vir para o Brasil, por causa do Edmundo, conhece a faixa, conhece o time, enfim. E comparou, né, que sempre que jogou contra o Vasco, ele que marcou gols importantes, né, contra o Vasco aí pelo Criciúma, ele comparou com jogos do Arsenal, que ele também gosta muito do Arsenal lá na Inglaterra, quando ele atuava na Premier League. Então, o Yannick Bolazier, que tem inúmeros clubes interessados nele, falou aí a respeito do Vasco, falou que conhece o Vasco através da figura Edmundo. É isso mesmo, torcedor. O Edmundo aí fazendo a parte dele, né, como um bom ídolo, um jogador muito conhecido, principalmente na era Vasco, né, muito polêmico, e deixando aí a sua marca, né. Yannick Bolazier comentou a respeito disso, falando que sim, simpatiza com o Vasco, né, gosta do Vasco e conhece o Vasco primeiro através de Edmundo. Eu queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários, não esqueça de deixar o like para dar aquela moral, não esqueça de seguir aqui em todas as redes sociais, não esqueça também de correr lá e deixar a sua opinião, que ela é muito importante. O trabalho do CT Moacir Barbosa continua, a preparação para o jogo contra o Bahia na segunda-feira, onde nós estaremos em loco, estaremos acompanhando de pertinho, eu e você também ali em São Januário. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.